Bem-estar e Movimento, com Márcio Atala. O Bem-estar em Movimento de hoje fala sobre ciclismo, um esporte que vem ganhando adeptos nos 4 cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas como é o ciclismo no Brasil? Quem pedala, como pedalam, por onde? E a segurança? E os buracos? Serve também como meio de transporte? Bom, o papo vai longe e para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Rosana Fortes, diretora no Brasil da maior rede social de esportes do mundo, e Gustavo Slaib, ex-ciclista profissional e um apaixonado pelo esporte. Bem-vindo, Rosana, bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, Márcio. Oi, Rosana, tudo bem? Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Márcio explica e descomplica. E o Descomplica de hoje é muito bom. O pessoal quer saber se a atividade física reduz o colesterol. Na verdade, ele não vai reduzir o colesterol, mas ele aumenta o colesterol bom. E isso, quando a gente avalia esse perfil lipídico, que é o colesterol bom, o colesterol ruim, isso é importante para prevenir as doenças cardiovasculares. Então, faça atividade física, vai ser protetora cardíaca, mas também invista na sua alimentação para diminuir o colesterol ruim. Bom, agora é hora da gente começar esse papo e eu quero entender o seguinte, Gustavo, só quem aprendeu a andar de pequeno é que consegue andar de bicicleta ou dá para virar ciclista depois de velho? Não, pô, com certeza. O andar de bicicleta, quem aprendeu garoto nunca esquece, né? Tem aquele ditado, quem aprendeu uma vez nunca esquece. Mas qualquer um consegue aprender, não tem limite. A minha mãe aprendeu a andar de bicicleta com 45 anos de idade, que sirva de exemplo. E não, cada vez mais adeptos a gente tem visto aqui na loja, no mercado. Eu tenho um cliente específico que chama muita atenção. Ele começou a pedalar com 68 anos. E hoje ele está aí com quase 80 e ele sobe as montanhas mais rápido que muito garoto, entendeu? Então, não tem idade, não tem limite. Tá. E aí você falou um pouco aqui sobre essa pessoa que aprendeu a andar mais velha ou não e que faz o esporte, o ciclismo. E como que funciona em relação à locomoção? Você percebe, você que está nessa área, um aumento de pessoas, principalmente agora com a pandemia, buscando a bicicleta como um meio de transporte? Eu acho que essa questão de locomoção no Brasil, ela não é tão simples, né? A bicicleta, ela briga por um espaço ainda no trânsito. As ciclovias, o Brasil é considerado, a Rosana pode até me corrigir, mas eu acho que o país que tem a maior quilometragem de ciclovias, só que ela não é de qualidade, né? Tem ciclovia que liga uma quadra a outra e não liga nada a lugar algum. Quando você vai lá fora, o negócio é projetado e tudo mais. Infelizmente, nem todas as nossas ciclovias são com tanta facilidade para locomoção. Então, o ciclista aqui, para locomoção, ele tem que andar na rua, na maioria do tempo, e o nosso trânsito não é tão educado, mas é uma coisa crescente. A gente vê que nos centros urbanos, cada vez mais para evitar o trânsito, ou para evitar, nesse momento de Covid, a aglomeração em transportes coletivos, esse aumento da locomoção via bicicleta está sendo crescente e rápido. A Rosana com certeza vai ter números aí que podem corroborar com isso, mas no visual a gente vê crescer muito rápido. Rosana, isso que o Gustavo comentou, a gente percebe em outros lugares, né, que a população incentivada pelo governo, buscando a bicicleta como um meio de transporte. Não só porque vai fazer meio para o ambiente, não só porque o trânsito vai melhorar, mas também porque é uma questão de saúde, é uma questão até econômica, né? Então a gente tem dados aí de quilômetros pedalados, quanto que o governo economiza em saúde. Como que funciona, a rede social e como que vocês monitoram e conseguem esses dados? E realmente há um aumento aqui no Brasil de pessoas buscando a bicicleta como meio de transporte? Total. Deixa eu contar um pouquinho, então, sobre como é que funciona o Strava, que aí vai ficar mais claro para quem está ouvindo, assistindo a gente, sobre como é que funciona esses dados, né? Então, cada vez que
que um atleta, né, um ciclista, um corredor. O Strava hoje ele funciona para 32 esportes, então não só o ciclismo. Os esportes de neve, se você quer ligar o Strava durante um treino de crossfit, de musculação, ele também funciona. Então, falando aqui, foco no pedal, na bicicleta, no ciclista. Então, você começa a pedalar, você liga o aplicativo, né, no seu device, aí no seu aparelho celular, direto ali, se você não tem um super relógio, né, ou se você consegue usar um smartwatch, né, um relógio que passa os dados da atividade direto para o aplicativo, melhor ainda. A gente sabe que o relógio pode ser uma barreira. Aqui no Brasil, os relógios são muito caros, são importados, então por isso que a gente tem essa facilidade de você usar o aplicativo direto no celular. Então, cada vez que você faz uma pedalada, e aí pegando um ponto aí que a gente falou um pouquinho, que vocês falaram um pouquinho sobre deslocamento, então não precisa ser só a pedalada de performance, aquele atleta que está saindo para buscar tempo. Então, se também um pai está indo levar o filho de bicicleta para a escola, o empresário indo para o trabalho, qualquer coisa que use com a bicicleta, dá para usar o aplicativo e você está jogando ali os seus dados do seu deslocamento, né? E aí seus dados de GPS, seus dados de quilometragem média ali por hora, enfim, potência, então tudo ali no aplicativo, no Strava. E aí, com esse mar de dados, esse conjunto de dados, a gente consegue ter várias hipóteses, né? Então, hipóteses e verdades, né? Então, onde é que as pessoas estão indo mais, onde é que ruas que estão sendo mais frequentadas pelos ciclistas e por acaso elas não têm uma ciclovia. Então, diante de todo esse cenário, a gente desenvolveu um produto dentro do Strava que se chama Strava Metro, que não tem nada a ver com metrô, tá? O nome do produto é Strava Metro, que o intuito dele é dar de presente mesmo para secretarias de transporte, órgãos públicos, esses dados para a construção de ciclovias e um entendimento melhor sobre mobilidade nas cidades, né? Então, a gente viu um mar de dados aí sendo usados durante a pandemia, né? Pouco ainda no Brasil, né? Acho que a gente tem muito a explorar ainda, mas a gente viu que tem uma crescente aí no aumento realmente das pessoas usando a bicicleta como meio de transporte. E esse aumento ele se dá principalmente nas grandes cidades, Rosana? Acho que muito nas grandes cidades, mas aqui no Brasil a gente vê uma coisa muito interessante também do interior também. Então, onde as pessoas realmente elas não têm nem plano B, elas não conseguem usar o automóvel, né? Então, e aí lá é aquele jeito super raiz mesmo, de pegar o telefone e amarrar com uma fitinha, com adesivo na bicicleta, sabe? O que é super legal. Eu tive a oportunidade de passar, eu morei durante quase 6 meses no sul aqui do Brasil, numa cidade pequenininha chamada Garopaba, em Santa Catarina, e lá eu convivi com vários ciclistas que aquilo ali para eles é a realidade, né? Não foi por causa de pandemia, eles usam a bicicleta para deslocamento, para levar filho na escola, para ir trabalhar, e tem essa coisa quase de uma gamificação, assim, deles estarem sempre atentos ao quilometragem, ao mapinha, né? Então isso é super interessante. E aí, GPS. e é bastante interessante porque cada vez mais as pessoas comentam que não tem tempo da atividade física em si, de reservar um tempo para fazer algum tipo de exercício. E a gente vê que esse deslocamento, né, que você faz com bicicleta, substituindo pelo carro, e você tem vários relatos disso, ele acaba incorporando o movimento no seu dia a dia e muitas vezes o tempo que você demora nesse trajeto até o trabalho, até em casa, às vezes é muito similar com o tempo que você gasta ou no transporte público, ou num trânsito, num carro. Mas aí a gente cai num outro problema, Gustavo, é a segurança, né? Você comentou que as pessoas ainda não estão familiarizadas, não estão ainda bem educadas para conviver com a bicicleta. Quais são as dicas que você dá para quem está começando agora a fazer esse trajeto, para que ela consiga pedalar em segurança? Por exemplo, ela vai no sentido do automóvel, ela vai no sentido ao contrário. Dá algumas dicas de segurança para quem está ouvindo a gente e falou, pô, eu acho que eu vou arriscar aqui, começar um pedal no trajeto do meu trabalho para minha casa. Então, é bem bacana isso que você colocou, porque muita gente acha, principalmente as pessoas que não têm uma educação de trânsito, né? E quando a gente fala de educação de trânsito, ela vai desde a pessoa saber dirigir o seu carro, né? Tipo aquela pessoa que anda na pista da esquerda e não vai para a direita,
não há uma educação de trânsito, e isso se reflete na hora que a pessoa vai andar de bicicleta. É mesmo uma falta de educação. Então, a bicicleta no trânsito, ela é um veículo, assim como uma moto, um carro, um ônibus. Então, as leis de trânsito aplicadas a elas são as mesmas aplicadas ao veículo, no sentido de que ela deve respeitar a faixa de pedestre, ela deve respeitar os sinais de trânsito, ela deve se locomover no sentido da via. O ciclista deve sinalizar quando ele vai virar à direita e à esquerda, apesar dele não ter uma seta, né? Mas ele deve usar os braços, sinalizar. A preferência é do pedestre. Então, todas essas leis de trânsito foram desenvolvidas para todos os veículos da via. Então, a bicicleta ela está incluída, né, nesse espectro. E, ao mesmo tempo, por exemplo, tem até a gente fez eu e uns amigos, a gente fez uma cartilha sobre segurança no trânsito, uns anos atrás, e distribuiu e arrecadou dinheiro para ajudar a ampliar o conhecimento das pessoas. Era totalmente non-profit a brincadeira, isso já tem aí seus 10 anos. E a gente, procurando as leis de trânsito, a gente viu que a Secretaria de Trânsito de São Paulo, ela dava uma dica para que o ciclista, ao invés de se colocar no cantinho da pista, como todo mundo tenta fazer, para ele ficar no meio da faixa. Porque se você fica no cantinho, aí tem um carro, vamos supor, né, uma via de 3 faixas, tem um carro na faixa do meio, e você está na faixa da direita, no cantinho. Vai vir um carro e vai tentar dividir aquela faixa com você, entre você e o carro da outra faixa. E aí, obviamente, o carro vai achar que você está errado, que você está atrapalhando ele a passar, sempre a posição do motorista de carro é essa, ele vai acabar tirando um fio, vai bater um retrovisor, você pode cair embaixo de uma roda de carro e vai morrer. Então, tome a faixa, ocupe o seu espaço para que force o carro a te ultrapassar pela faixa do lado. O problema é que o nosso trânsito é um trânsito muito agressivo. O número de mortes no Brasil no trânsito é absurdo, né? Então, se um ciclista hoje faz isso, muito provavelmente ele vai ser atropelado pelo carro, enraivecido. Então, a gente acaba ficando no cantinho com medo e tentando não atrapalhar o trânsito, porque o trânsito não nos respeita. Então, a bicicleta deve seguir as regras de trânsito, a gente deve andar sempre no sentido da via, para que a gente seja visto, para que a gente seja cada vez mais respeitado, né? E quanto mais vezes você for contra as regras e criar mais gente, educar mais gente da forma errada, mais difícil vai ser desfazer isso. Então, hoje a gente pega aí, por exemplo, não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio é desesperador. Você vai cruzar a rua e o trânsito está vindo da direita, você tem que primeiro olhar para a esquerda, porque provavelmente tem um entregador de bicicleta vindo na contramão. É certo, eles só andam na contramão, porque eles acham que eles têm que ver o carro vindo para cima dele. E aí, obviamente, né, física básica, né, se 2 corpos estão indo em direções opostas, as velocidades se somam. Então, da mesma forma que o carro vai chegar nele mais rápido, se bater, o acidente vai ser muito pior. Então, deve sempre o ciclista, né, seguir as leis de trânsito. É interessante isso que você falou, porque lá em Copenhague eu tive a oportunidade de fazer um documentário e a gente traz isso, né? A criança na escola, aos 6 anos de idade, ela ganha uma carteira simbólica de ciclista, né? De motorista com bicicleta. Então eles ensinam desde pequeno, né? Como andar, como respeitar a pessoa que está andando de bicicleta. Isso é muito bacana. Ô, Rosana, quando você analisa, daqui a pouco a gente vai falar do pessoal que quer pedalar mais forte aí, mas quando você analisa esses dados mais como meio de locomoção, isso é muito mais na Europa ou tem algum outro lugar que chama atenção com esse hábito? Não, com certeza. Acho que os dados são bem expressivos, acho que destacando a Itália, França e Espanha na Europa, nos Estados Unidos também, mas acho que a Europa disparado. E aqui no Brasil a gente começa a ver, né, no aplicativo, no Strava, você faz uma distinção. Quando você começa a pedalar, você pode colocar lá uma distinção entre commute, né, deslocamento e o pedal de treino, né? Tem muita gente que ainda confunde, né? Então esse dado ele acaba ainda, a gente tem que também educar o atleta, o ciclista a fazer o tag ali direitinho. Mas ainda tem muita gente, ainda tem uma oportunidade enorme, né, acho que de uso da bicicleta como meio de transporte. Mas aí é tudo isso aí que o Gustavo acabou de falar, né? Eu vivendo aqui, uma carioca vivendo aqui em São Paulo, vejo isso na pele, trânsito louco, talvez não tão louco quanto o do Rio de Janeiro,
mas muito agressivo ainda, e a gente acaba optando, né, por lugares onde a gente tem certeza que não vão ter carros, né? Então, mais cedo eu estava conversando com o Gustavo, falando, hoje de manhã fui para a ciclovia, né? Então, a gente tem a sorte de ter um local aqui no meio da cidade, no meio de um centro urbano, onde a gente tem certeza que não vai ter nenhum carro, né? Então, bem ainda, a gente encontra ainda várias barreiras aí, acho que para quem está começando e ainda tem bastante receio em usar a bicicleta como meio de transporte de locomoção. Eu sou uma delas. Entendi. Bom, eu sou uma pessoa que tenho medo de andar de bicicleta como meio de transporte, isso é fato. Agora, tem um dado interessante. Muita gente que que começou a usar a bicicleta como meio de transporte, se apaixona. Parece ser um esporte muito apaixonante. E aí migra para aquilo que a gente estava falando, que é um rendimento a mais, é o atleta amador. Eh, Esse número é nítido o crescimento. Você vê vários grupos hoje de ciclistas, pessoas pedalando. Isso tem crescido muito. Gustavo, como que é esse ciclismo competição? Como é feita essa transição? O que é importante para a pessoa praticar o ciclismo como esporte com segurança? Eu costumo sempre traçar um paralelo entre o motoqueiro e o motociclista. Existe o bicicleteiro e existe o ciclista, né? Então, o motoqueiro é aquele cara que não segue as regras, que não usa capacete, que faz arruaça na rua. O motociclista é o cara que usa todo o equipamento, que segue as leis de trânsito, que tem a técnica da pilotagem. Então, o ciclista, ele é uma pessoa que, no momento que ele quer ingressar no ciclismo como um esporte, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar. Primeiro, hoje em dia, a gente tem muita informação na internet, então ali ele vai conseguir muita informação de qualidade. Hoje, vários blogueiros, vários canais de YouTube que vão dizer o básico. Uma loja de qualidade sempre vai conseguir dar um direcionamento em cima dos equipamentos básicos, né? Ou seja, capacete para segurança, uma luva, porque se tiver alguma queda, é sempre a mão que vai primeiro ao chão, uma bermuda com acolchoamento para poder ter conforto, afinal, sem conforto ninguém vai curtir a brincadeira. E, obviamente, ele evoluindo nisso, ele vai começar a frequentar ambientes em que ele vai ter acesso a treinadores, a outros grupos, e querendo levar mais a sério, obviamente, um profissional de educação física para fazer toda a parte de programação, para que ele não se lesione, para que ele não machuque o seu corpo, né? Você como educador físico pode falar melhor ainda. Então, assim, o ciclismo é um esporte que ele é muito apaixonante e ele pode gerar muitas alegrias ou muita tristeza. Você pode se machucar de tombos, você pode se lesionar de não conseguir mais pedalar porque não fez um bike fit correto, machucou a coluna, machucou o cotovelo, o joelho, e aí você não vai, né, como tudo, se não for bem feito, você não vai ter prazer naquilo. Então, a gente aqui no Rio vê que o número de ciclistas não para de crescer. A grande maioria são ciclistas acima dos 30, 35 anos, muito mais aí pela barreira financeira de entrada do esporte, que é um esporte caro no Brasil. Então, jovens não ganharam dinheiro suficiente, caso não tenham, né, dinheiro de família, são estagiários, são universitários para comprar os equipamentos. Então acabam entrando um pouco tardiamente, a não ser aqueles que já têm uma condição melhor e começam. E além da falta de incentivo do esporte de base para você ter o jovem, né, o adolescente pedalando, isso não existe no Brasil. Enquanto lá fora você tem escolinha de futebol, escolinha de ciclismo, escolinha de outras coisas, aqui a gente tem escolinha de futebol, escolinha de futebol, escolinha de futebol. Né? Então não existe essa cultura. Então o esporte ele tende a crescer, é um esporte que lá fora cresce mais rápido do que aqui, a verdade é essa, né? A Rosana pode confirmar isso. O Brasil hoje, em número de bicicletas vendidas, ele já é um dos 5 maiores mercados do mundo, só que aí você cai no que a gente falou, né? Bicicleta de entrega, bicicleta de commute, não é bicicleta de performance, de treinamento. Aí a gente está lá atrás ainda, mas é um país que tem uma área territorial muito grande, então a gente tem tudo aí para ganhar espaço dentro desse mercado. Então o ciclismo cresce assim muito rápido e não dá para ter ideia do que vai acontecer nos próximos 5 anos. Rosana, ouvindo o Gustavo falar e escutando também pessoas que mandam mensagem aqui para a rádio, eles costumam falar que o ciclismo é um novo golfe, que existe aí uma
uma comunidade, um lado social. E eles se unem muito por esses aplicativos mesmo, né? Então, eles conseguem fazer amizades, eles conseguem competir com pessoas que não necessariamente estão ali pedalando lado a lado. Me explica como que funciona e como que o ciclismo se transformou ah, né, como que eu vou dizer aqui? Como ele se tornou um ambiente social importante para fazer amizades, para juntar as pessoas. Então, a gente tem, vou endossar um pouquinho com números, tá? Então, o Strava hoje passou a marca de 85 milhões de atletas no mundo, é bastante gente para um aplicativo que você tem que fazer o download, instalar no seu telefone. E o segundo maior país em número de total de base de atletas é o Brasil. Então, o Brasil, a gente está batendo agora 12 milhões de atletas no Brasil. Então, 12 milhões de pessoas no Brasil alguma vez já usaram o Strava. E aí, claro, né, quando a gente fala em aplicativo, em meios digitais, tem a base ativa e uma base inativa. E esse é o meu trabalho aqui, acordar quem uma vez já usou o aplicativo, mas por acaso parou de usar. E aí a gente viu essa base sendo acordada agora durante a pandemia. E o Brasil tem uma característica fundamental, né? E isso é super reconhecido por todos os países, os meus pares em outros países, que é a parte social, né? Então, a gente brinca dizendo que se você não subiu a sua atividade no aplicativo, você não treinou. Né? Se deu um bug ali no seu relógio, no seu telefone, nossa, é quase fundamental que você suba a sua atividade ali, né? A sua pedalada ali. E tem essa coisa também de tirar foto, de fazer aquele famoso e belo selfie durante o treino. Isso é muito do Brasil. E tem uma característica nossa que não está só ligada ao ciclismo, tá? Eu que vim também de um histórico aí trabalhando muitos anos com corrida, tem muito a ver com também corrida, né? Então, esse boom das assessorias, dos clubes, isso é uma coisa muito do Brasil. A Uhum. gente acha que isso tem no mundo inteiro, mas não tem. Então, quando eu explico para os estrangeiros que trabalham comigo que aqui no Brasil as pessoas pagam para fazerem parte de uma comunidade, de um clube, de uma assessoria, eles ficam enlouquecidos, assim, mas como assim? Você paga? Sim, você paga. E paga quanto? Não é tão barato, né? Você paga, passando aí pela orla do Rio de Janeiro, uma vez com um diretor da empresa, e ele vendo aquelas tendas, assim, ele, o que são essas tendas? São os clubes que se reúnem, né, as assessorias. Então, esse é um movimento que tem a ver com esse lado que você falou, Márcia, do lado social. Então, isso é muito importante para o Brasil. E aí, acho que é importante porque as pessoas aqui gostam de sociabilizar, gostam de se encontrar, gostam de treinar juntas. E também tem um lado, acho que, muito relacionado à segurança, né? E aí, eu, como mulher falando, né? Eu não me sinto tão confortável indo pedalar, sei lá, um horário que hoje é comum aqui em São Paulo, na ciclovia, por exemplo, sair às 5h30 da manhã. Eu tive um dia desse, eu tive a experiência de chegar às 5h30 da manhã aqui na ciclovia aqui da Marginal, em São Paulo, e não me senti segura, né? Uhum. Você para o carro, você tira a bicicleta do carro, eu não fui dirigindo da minha casa. Então, quando você está num grupo, você tem mais segurança, né? Essa coisa de, né, que o Claro. Gustavo pode me endossar aqui também, falando sobre o pelotão, né? Você andando com outras pessoas na sua frente, atrás de você, do seu lado ali. Então, essa parte social é super importante. Enquanto em outros países a gente vê um movimento diferente, acho que as pessoas têm mais, respeitam mais essa coisa do atleta sozinho, né? Então, se você encontra alguém ali para um pós-treino, para pedalar um pouco junto, tudo certo. Mas aqui no Brasil é quase fundamental, sabe? Então, é um aspecto super importante e a gente vê isso, né? Pelo aplicativo, pelos dados que a gente tem aqui. E sem dúvida nenhuma que isso acaba motivando você, que é uma, né, uma pessoa sedentária e acaba fazendo parte de um grupo, isso ajuda, isso motiva, aquele dia que você não está tão afim, enfim, para o brasileiro é importante, para o ser humano e em especial para o brasileiro. Desafio do ouvinte. Hoje o desafio do ouvinte vem de Fortaleza, é a Silvia de Castro, tem 46 anos, ela quer ficar forte, está se achando um pouco flácida, mas ela detesta academia e quer ganhar massa muscular. Bom, Silvia, não tem problema, meu desafio para você é fazer exercícios na sua casa mesmo, usando o peso do próprio corpo. Então, reserve ali 15, 20 minutinhos, comece com exercícios como flexão, se você não consegue fazer a flexão só com o pé apoiado, apoie o joelho, faça agachamentos, enfim,
monte sua sériezinha com 3, 4 exercícios e tenha regularidade. Eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar massa muscular mesmo em casa, sem ir à academia. A dica que eu dou é: faça uma série simples que você possa fazer todos os dias. E aí a gente vê o resultado daqui 2, 3 meses. Desafio aceito, Silvia? Quero só ver. Bom, continuando esse papo aqui, Gustavo, a gente passou pelas Olimpíadas, né? E o Brasil ele tem essa questão, né? Quando você tem uns Jogos Olímpicos, né? E você tem medalha no surf, medalha no skate. Eu costumo dizer que o brasileiro tem como esporte número 1 o futebol e o esporte número 2 é aquele que ganha, né? E a gente não tem essa tradição no ciclismo. Como você acha que a gente conseguiria popularizar, né, a bicicleta, não só como meio de transporte, mas como um esporte que pode ajudar tanto amadores quanto ter uma geração aí de bons profissionais? Ô, Márcio, vou tentar. É uma situação bem complexa, né? Porque envolve várias questões. Vai envolver governo na parte de educação, de esporte, de incentivos econômicos, mas vou tentar ser o mais breve possível. Na verdade, para mim, o melhor exemplo foi feito na Inglaterra, tá? Em 2009, se não me engano, começou um projeto da British Cycling, que é a federação inglesa, visando... 2009 não, perdão. 2006, visando Londres. Londres foi 2012, não é isso? Isso. Então, visando Londres. O objetivo deles, né, como todo país sede, era ter o maior número de medalhas, o melhor resultado na sua Olimpíada. E aí eles olharam. Enquanto a gente aqui pega, com todo respeito a outros esportes, né, pega, por exemplo, faz um mega investimento no vôlei, cria CT, manda o jogador para fora, paga tudo para eles, e tem uma história no vôlei, isso tudo traz para a gente uma medalha. Todo esse investimento traz no máximo 2, né? Uma masculina e uma feminina. Se você fizer um investimento de 1/10 disso no ciclismo de pista, por exemplo, você vai brigar por aproximadamente 60 medalhas na Olimpíada, investindo 10% do que você investiu para ganhar 2 medalhas. Então, a Federação Inglesa fez um trabalho muito inteligente em que ela fez o quê? Vamos fazer o ciclismo ser a nova paixão nacional. Então, eles davam por ano 3.000 bicicletas, davam para crianças, para jovens começarem no BMX, começarem a usar a bicicleta como meio de locomoção, inserirem a bicicleta no dia a dia das crianças e dos adolescentes, e começaram um projeto. Conclusão, em Londres, eles ganharam, não tenho o número aqui, mas foi a equipe mais vitoriosa no ciclismo de pista, de contrarrelógio, de estradas, quase ganhou tudo. Eles quase ganharam tudo em Londres de ciclismo. E se firmaram como uma potência mundial e seguem até hoje. Então, ali eles fizeram um projeto olímpico, real. Né? Não é um projeto... Nosso projeto da Rio 2016 foi... quem é o Arthur Zanetti? Vamos dar para ele uma bolsa atleta melhor e montar um CT para ele. E esse cara ganhava uma medalha. Beleza, o Arthur Zanetti é um atleta absurdo, merece todo esse apoio? Merece. Mas num país que não tem uma estrutura esportiva profissional arrumada, tanto investimento por uma medalha não faz sentido. A gente tem uma tradição em natação. A gente não fez um trabalho na natação, né, de diferentes modalidades. Seguimos sendo um país de velocistas. Por incrível que pareça, hoje, inclusive, a gente está indo para uma final de 200 borboletas. Isso é inédito quase na nossa história. E é muito bacana, mas é um atleta sozinho que está chegando ali. Então, quando a gente vai para o ciclismo competitivo no Brasil, ele não é trabalhado. Pra você ter ideia, o velódromo do PAN, do Rio, 2007, né? Foi o PAN 2007, PAN do 2007. Rio. Era um velódromo maravilhoso, a pista veio da Austrália, de uma madeira específica, e ele nunca foi usado para um campeonato nacional de ciclismo no Brasil. Continuavam usando um velódromo de concreto que existe há 50 anos, céu aberto, todo esburacado, no interior de São Paulo, para fazer os campeonatos brasileiros. Então, você poderia ter um velódromo aqui de altíssimo nível, aberto todo dia para o pessoal treinar, seguir trabalhando, federações, escolinha. Então, não há, a gente não tem projeto, né? O ciclismo profissional no Brasil, ele vem acabando. A gente teve bons ciclistas como o Mauro Ribeiro, que ganhou uma etapa do Tour de France, que é notório, né? Até hoje ninguém repetiu isso. O Murilo Fischer fez 5 Olimpíadas,
e foi quinto colocado no Campeonato Mundial, dos mais duros. E hoje em dia a gente não tem ninguém lá fora de expressão e por isso a gente não tem vaga na Olimpíada, né? Porque é um ranking anual, cada país botou tantas pessoas dentro daquele ranking e vai ter as vagas para a Olimpíada. A gente não botou ninguém no ciclismo de estrada, só no mountain bike, porque a gente tem o Henrique Avancini, que é um projeto, eu conheci o Henrique com 8 anos de idade, é um projeto do pai, né? O pai era um mountain bike, ele acreditou, vou fazer, meu filho vai ser esse cara. E deu certo. Então, um projeto individual, como a gente teve do Guga no tênis, né? Um projeto individual. Então, o Henrique é um projeto individual, criado dentro de casa, e hoje a gente não tem um sucessor. A verdade é essa. A gente tem no feminino um outro projeto individual, que é a Gil, de Petrópolis aqui, que o pai dela, o Albert, foi um ciclista profissional brasileiro, né, de nível nacional, e falou, não, minha filha vai ser a Henrique Avancini do Brasil. E está indo. Ela hoje é uma júnior que anda ali entre as top 20 do mundo e ela é a nossa esperança de ter uma campeã mundial de mountain bike. Fora isso, não há projeto, não há incentivo. Então, a gente não tem como olhar para frente e falar, não, o Brasil vai se tornar uma potência esportiva no ciclismo, porque nesse momento não vai. Entendi. Bom, hoje a gente bateu um papo aqui e falou muito do ciclismo como meio de transporte, como um esporte competição, e a gente tem um último quadro aqui no programa. 3 dicas para levar para casa. Quem está ouvindo a gente falou, pô, eu ouvi esse programa todo, eu quero sair aqui com 3 dicas. Então eu vou dividir o seguinte, eu vou pedir para a Rosana 3 dicas para quem quer começar a pedalar. E depois 3 dicas para o Gustavo, para quem está pensando no ciclismo como o esporte para se manter em forma, ser um atleta amador. Rosana, 3 dicas para quem quer começar a pedalar. Vamos lá, 3 dicas. Isso não foi ensaiado, tá? Então vou pensar rápido aqui. Pensando até em mim aqui como atleta amadora, né, que eu comecei a ser. Eu acho que primeiro procurar, enfim, informação sobre equipamento, sobre segurança, sobre locais, né? Eu até dividiria isso já em 2 dicas, uma sobre equipamento, segurança e uma segunda sobre locais, enfim, viáveis, seguros, né? Se você está querendo fazer um início aí no esporte, né? Que locais você pode começar com segurança e não se jogar logo num trânsito, né? No meio da cidade. E aí, terceiro, acho que é a motivação dos amigos, né? Então, procurar uma coisa que é super fácil aqui no Brasil, procurar grupos, clubes, né? A gente tem essa funcionalidade aí dentro do Strava, do aplicativo. Então, como é que você procura grupos, clubes, incentivo ao pedal? Então, a gente está, né, nessa época agora, inverno, né? E que é mais difícil acordar cedo para praticar qualquer esporte. Então, quando você tem aquele incentivo, aquela mensagem chegando no celular dizendo, olha, tem aquele pedal hoje, te encontro não sei aonde, estou aqui já, faz toda a diferença. Show. Bom, Gustavo, e 3 dicas para aquele cara que já passou dessa fase que a Rosana falou, já está se locomovendo bem, está começando a voar e falou, pô, meu esporte agora vai ser o ciclismo, eu quero ir lá na Vista Chinesa, encontrar o Gustavo, a turma dele. Dá 3 dicas para o cara que escolheu o ciclismo como o esporte dele. Cara, o primeiro de todos é assim, procura um treinador, procura um profissional de educação física que vai te guiar nesse processo de sair de um passeador para ser um ciclista, né? Que vai te ajudar aí a traçar uma meta e alcançar. Isso para mim é o básico de tudo. Segundo, eu acho que procure se espelhar, eu acho que nos seus heróis locais, né? Ver quem da sua região que é um cara bacana, que é um cara respeitado, que anda bem, usa ele como uma referência, tenta aprender com ele, porque apesar dele não ser, ele pode ser um economista, ele pode ser um jardineiro, ele não precisa ser um professor de educação física, mas ele sempre vai ter muita coisa para agregar pela história dele no esporte, ele pode te ajudar a ir mais longe. E o terceiro, que eu acho que isso aí eu tenho desde garoto, assim, você quer ser um ciclista competitivo, procure competições organizadas, bem feitas, para você se testar, para você entender o que é esse esporte. E, obviamente, assista às competições que existem hoje para você entender o esporte por essa veia competitiva, né? Pela parte profissional como é.
É um esporte muito bacana, um esporte desafiador. E se você quiser seguir nessa linha de esporte competitivo, as opções são inúmeras. E aí cada forma de competição dentro do ciclismo pode ser ou não adequada para você. A gente tem o mountain bike, tem a estrada, tem o velódromo, e aí você vai achar o seu espaço. Bom, eu adorei esse bate-papo e espero que a gente tenha influenciado, incentivado muita gente para que, devagarzinho, saia do sedentarismo, comece a usar a bicicleta como meio de transporte, ou entre numa assessoria, ou busque uma orientação para ter o ciclismo, que é um esporte que tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, quero agradecer a participação de vocês dois. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rosana. Obrigada a vocês. Bom, o Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e aqui no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana, abraço a todos. Bem-Estar e Movimento, com Márcio Atala.